Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do B-Hub, a nossa aula 1.3 sobre Introdução à Programação. Mas o que é programação, certo? Programação é o poder de construir programas para computadores, celulares, TVs e afins, certo? Hoje existe uma infinidade de coisas no mundo que utilizam programas. Então, para iniciar vocês no mundo da programação, é preciso entender o que é um algoritmo. E um algoritmo é o passo a passo para se realizar uma tarefa, certo? Então, como exemplo, a gente tem a receita de bolo. Então, nós temos os ingredientes e nós temos o modo de fazer o bolo. Esse modo de fazer o bolo é o nosso algoritmo. Então, existe um passo a passo que a gente deva seguir para que no fim a gente tenha um bolo perfeito ou quase perfeito, certo? Então, como esse modo de fazer foi escrito em linguagem humana, para que a gente consiga entender, a gente precisa escrever algoritmos em linguagem que o computador entenda. E essas linguagens são chamadas linguagens de programação. E a linguagem que a gente vai ensinar para vocês aqui no curso é a linguagem C. E aí tem um exemplozinho do primeiro programa quando você abre qualquer compilador C. O primeiro programa que vai ter lá é esse aí, o famoso Hello World, certo? Então, como que a gente faz para o computador executar os nossos algoritmos? Você precisa transformar ele em linguagem de máquina, certo? E para isso a gente usa um compilador, e o processo chama compilação. Então há diversos compiladores que a gente pode usar, tem os compiladores online e tem os compiladores que a gente pode baixar. Então o CodeBlocks e o DevC++ são os exemplos, e o CodeBlocks pode utilizar o compilador MingW, que é o que a gente ensina a instalar aqui no curso. Então, só uma breve introdução sobre operadores matemáticos. A gente não tem nada de novo aqui, exceto o módulo. Então a gente tem a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação, que em programação é representada pelo asterisco e não pelo x, e o módulo, que significa resto da divisão. Então, quando nós temos, por exemplo, 17 módulo 5, a gente tem um resultado que é igual a 2, porque o resto da divisão de 17 por 5 é 2. Da mesma maneira que o módulo de 5 por 2, ou seja, o 5 módulo 2, tem resto 1. Então, o resultado de 5 módulo 2 é 1. E assim, nós encerramos a nossa aula sobre Introdução à Programação.